Piacere parlare con te, sono ritornato, seus lazarenti dos inferni, grazie Dio. E hoje per parlare di una das malhas più bella di tutti les tempi, a camisa estrepitosa e verde da Itália, que chegou rendendo homenagem ao passado sem deixar de olhar para o futuro. Oi, seja muito bem-vindo, eu sou o Glauco Diógenes, mais conhecido como o Mago, e esse aqui é o Quarta-feira. Aqui eu falo sobre design esporte de um jeito que nessuno sabe parlare per te, com muita qualidade, nenhum lugar do mundo tentam imitar, mas não vão conseguir, é claro que não. E não é que a Puma continua extremamente fiel às suas premissas de inovação e disrupção extremas e dessa vez conseguiu um feito estrepitoso: alterar il colore de una delle selezioni più importanti di tutto il mondo. Sto parlando della mia Italia più bella. Sim, amici, la maglia italiana está verde, come las planti, como las folhe, como las floreste, tutti. E a inspiração para a criação desse kit incrível veio nada mais, nada menos de, obviamente, um dos marcos da cultura italiana difundida internacionalmente. Estou falando do renascentismo. Esse kit também se alinha com um novo momento, com a nova era, a nova ordem da seleção italiana, que depois dos vexames dos últimos anos, desde a conquista da Copa de 2006, só tomando vareio de bola, não se classificando, ficando fora inclusive da última Copa, fez os caras se coçarem e traz dentro dessa geração jogadores que em sua maioria estão abaixo dos 25 anos, nada menos do que 12 jogadores que compõem o time e a maioria deles titulares tem até 25 anos ou menos, o que nesse caso é uma quebra de paradigma muito interessante, porque o país da bota sempre se caracterizou por espremer os jogadores do suco até a última gota de las laranja. Por um lado era muito positivo, porque a Itália mostrou para o mundo de uma certa forma, dentro da sua estrutura de cálcio, essa coisa da defesa e da tática, de que você poderia aproveitar jogadores que brilharam no passado até alto nível, inclusive na seleção. Olha o caso, por exemplo, do Buffon, que jogou até muito pouco tempo na seleção italiana, então ela sempre teve essa coisa de valorizar o jogador mais velho, às vezes até passando o cara do ponto. Essa geração vem nessa quebra de paradigma. Realmente você tem uma mescla de experiência e juventude, mas obviamente o foco está totalmente voltado para a renovação da seleção italiana e que vai dar trabalho, viu? Bom, mas vamos direto ao assunto. Aqui dei só uma pincelada do futebol italiano. Essa camisa realmente me impressionou muito, muito, e que não haja nenhuma dúvida, muito positivamente com a consistência que os designers e criativos da marca conseguiram sintetizar, que seria uma ideia de renascimento e um produto. Se ligue. No caso da adoção dos padrões, essa coisa meio que ornamental com essas plantas, esses motivos mais botânicos, puxo que vem muito da influência do Leonardo da Vinci, grande ícone do período, que foi um gênio fantástico. O cara mexia com hidráulica, era cientista, mexia com mecânica, botânica, era pintor, escultor, desenhava umas traquitanas muito louca, enfim, teve dentro do princípio de construção da perspectiva, seus estudos de perspectiva são referências até os dias de hoje. Era geólogo, enfim, um gênio multidisciplinar, bichão mesmo. E até acho que pegaram um pouco dessa coisa que ele criou, da técnica do sfumato, uma técnica que ele utilizava de usar tons da mesma cor entre claro e escuro para criar uma gradação e gerar essa coisa da sombra. Você encontra isso muito evidenciado na malha, com a cor que ela tem aqui na projeção e o contraste que existe entre a padronagem. Então, sfumato de Leonardo foi inspirazione per questa malha também. Mais um motivo para
você adquirir. Um dos motivos também pelo uso e pela adoção da cor verde, especificamente nesse caso, faz referência a um time italiano muito jovem que ganhou da seleção argentina no Estádio Olímpico de Roma em 1954. E a maneira como aquele time ganhou encantou. Tinha alguns jogadores muito talentosos que viraram algumas lendas do futebol, então acabaram incorporando também para render homenagem àquele período de jogadores jovens, parecido com esse período agora que, pra vocês terem uma ideia, a Itália só tava tomando fumo de tutti les tempo desde 2006. Se você que é mais molecão, a Itália foi campeã do mundo em 2006, bacana, com a cabeçada do Zidane, aquela coisa toda que já virou meme e mesmo sendo um pouco mais antigo, você já deve ter ouvido falar. Só que, desde então, a Itália só tomou porrada, velho, só tomou porrada. Campanhas vexatórias na Copa de 2010, 2014 aqui no Brasil, 2018 ficou de fora. Esquece o que foi, eles estão também na mesma draga que o Brasil, não ganham, o Brasil já não ganha há mais tempo, mas a Itália também já tá nessa crise, tá querendo retomar. E é uma maneira de homenagear, trazendo, invocando elementos do passado, como com esta malha aqui. Historicamente, a nacional italiana usou essa cor verde somente uma vez nesse jogo que eu citei pra vocês. Mas o verde, ele é adotado como a cor das seleções de base italiana. Então fica uma coisa meio que até militar, que é assim, quando o cara consegue fazer a transição de carreira e sai de ser um jogador júnior de seleção de base e chega à principal, ele ganha a nova armadura, a nova farda azul, como la bandeira que não tem las colori de bandeira. Mas se você não sabe, caso você não saiba por que a camisa da Itália é azul e a bandeira é verde, bianca e rossa, assiste esse vídeo que tá aqui, ó, que eu conto em mais detalhes quando eu destrinchei um novo escudo da seleção italiana. Vai lá depois desse vídeo aqui e eu explico em mais detalhes por que a camisa da Itália é azul e não verde ou vermelha, como aparece na bandeira. Bom, agora é, né? E essa coisa de você ter que lutar, né, para conquistar o seu espaço, que você tem que trabalhar duro para conseguir atingir os objetivos, não deixa de ser um resgate de valores que estão meio em desuso nos tempos atuais e que todo mundo acha que tem que ganhar tudo de mão beijada e não tem que fazer o mínimo esforço. Essa geração de Enzo Nogueira, mas não, tem que laborar e por isso te amo, Itália. E aí também o que a gente pode dizer que é uma palavra que eu uso muito aqui, que é o heritage, dessa busca italiana de honrar o seu passado, mas com consistência nesse uso de padronagens também está muito evidenciado, muito claro. Esses ornamentos que lembram mesmo um tecido, estão presentes no inconsciente coletivo do mundo e você consegue olhar e identificar que aquilo de alguma maneira tem alguma relação com a cultura italiana. Olha só que bacana, o uniforme já estreou com o pé direito no último dia 12 de outubro de 2019 contra a seleção da Grécia. A Itália conseguiu se classificar com 3 rodadas de antecedência nas eliminatórias classificatórias para a Eurocopa do ano que vem. Mas vamos focar novamente no que nos trouxe até aqui, que é o design dessa bela malha. A estrutura de modelagem, ou seja, o desenho da camisa, a maneira como você enxerga a camisa e não o design de superfície, que são os padrões, escudos, números, nomes, etc. Mas a estrutura, o desenho, o design da modelagem é bastante contemporâneo, tem aquela coisa de ser mais ajustada, como é a modelagem da Puma, mas agora um pouco menos do que o normal. Ele mantém essa premissa, vamos dizer assim, mas com um pouco mais de liberdade e deixa a camisa um pouco mais adequada para o que seria uma releitura de uma estrutura de camisa mais antiga. Entende o que eu quero dizer? Ou seja, em vez de usar essa coisa que a Puma usa da segunda pele muito evidenciada e ressaltar essa questão atlética dos jogadores, principalmente hoje em dia, né? Jogador gordo não consegue usar a camisa da Puma. Eles pegaram e deram uma aliviada, manteram essa premissa, mas ajustaram para um caimento um pouco mais, digamos, confortável. Um detalhe que chama a atenção exatamente nessa questão do heritage, da ancestralidade, é você ter a gola em V mais encurtada, com as bordas ou o que a gente poderia chamar de barramento mais voltado para uma composição de gola mista entre uma gola V e uma gola polo. Ela tem essa coisa de ficar um pouco mais ajustada também para evitar os puxões e dar o conforto necessário, inclusive para as áreas de tecnologia, para eliminação da sudorese, que eu já enfatizei aqui várias vezes, mas sem deixar de tocar nessa coisa da ancestralidade, do heritage, que é bastante importante, principalmente quando você está fazendo um produto que faz alusão a algo clássico, algo do seu passado glorioso. O que dá esse ar retrô, mas esse blend, essa mistura de linhas
retas, com linhas mais orgânicas, está muito alinhado com o nosso Zeitgeist, ou seja, o nosso espírito do tempo, a nossa contemporaneidade, o presente momento que a gente está vivendo hoje em termos de moda, tecnologia e design. Como a camisa já tem essa coisa da padronagem, que não é algo que a gente pode dizer que seja muito clean, eu acho que o grande desafio aqui da equipe de criativos, né, e de desenvolvedores de produto da marca foi exatamente equalizar esses elementos e a integração com outros itens de informação de maneira que ficasse fora do que o cafona ou algo tosco, parecido com as camisas que a gente vê aqui no Brasil de times de terceira divisão ou mesmo alguns times de várzea que carregam demais na quantidade de informações das suas respectivas fardas. E esse que realmente foi o grande pulo do gato, né? Eu acho que o grande diferencial em relação ao que o mercado vem praticando também, se a gente analisar a concorrência, é a adequação dessa quantidade e gama de informações dentro também de algo que pudesse se enquadrar no que são as exigências dos regulamentos internacionais. E sem que houvesse também a descaracterização do desenho original. Aí vamos para os elementos que compõem os itens de identidade da malha, da camisa propriamente dita. Primeira coisa, óbvio, é a aplicação do brasão, a proporcionalidade, o tamanho escolhido e também o fato de ser monocromático e em dourado e o tipo de matéria-prima utilizada, esses transfers de termofusão com alto e baixo relevo, além de ser muito moderno, tem uma qualidade muito maior e legibilidade, consegue dar reprodutibilidade, ou seja, você tem itens e elementos que são mais detalhados ou transições de fios que são mais finas, mas que você não perde, que ficam integrados, dão uma volumetria muito interessante e uma elegância muito importante para a camisa. Eu acho que o lance de estar em monocromia em dourado foi o acertar em cheio. Quando integrado com o tecido, pega a camisa na mão, eu já tive a oportunidade de pegar a camisa nas mãos, você vê que realmente a camisa tem uma consistência, tem um peso e ela lembra um pouco essa coisa daquela capa dos reis, né, que você vê nos filmes clássicos renascentistas, muito foda. E aí você tem uma sequência de elementos logo aqui na frente do peito que realmente hierarquizam muito esse sistema de informação essencial. Você tem aqui um selo que a própria Puma criou para esses jogos especificamente do torneio da Euro, ou seja, para cada jogo, isso não foi determinado pelo organizador do torneio, foi meio que uma ideia de já colocar na mentalidade dos jogadores que eles já estão na Copa do Mundo ou na Eurocopa. Então você tem aqui as bandeiras dos times que estão se enfrentando e as datas, exatamente como a gente tem nos torneios de final de UEFA Champions League. Então, como é um torneio da UEFA, criaram isso e mantiveram essa padronagem até para diferenciar e dar um ar ainda mais nobre para essa malha. E aí você também tem a aplicação aqui na sequência do logotipo da Puma, que forma uma linha de eixo aqui, de equilíbrio nessa área. Se você traçasse um retângulo e desse retângulo puxasse uma linha horizontal no meio do retângulo, você veria que esse conjunto de informações está muito bem blocado, muito bem sustentado do ponto de vista visual. Nada parece estar solto, tá tudo muito simétrico, tudo muito perfeito. Mais ou menos lembrando aquela imagem do homem vitruviano, que é uma imagem emblemática do renascentismo, então não faria sentido você ter esse descuido com esses elementos de comunicação de marca. Aí o grande lance também tá na aplicação aqui, né, logo na altura, logo abaixo da numeração, obviamente dentro de uma escala e de uma proporção que permite a identificação e tá dentro do regulamento, mas de novo vem aquela construção fundamental e essencial que está presente dentro do design, que é o triângulo. Se você traçar um triângulo, você vai ver que tem um eixo da ponta da base da tipografia do número até o topo de cada um dos logos, formando esse triângulo bem encaixado que dá essa sustentação. Golaço! Outro elemento muito importante está exatamente nessa fonte aqui, que é uma tipografia que eu já abordei aqui, que é bespoke. A Puma tem feito golaços e mais golaços no que diz respeito à customização e conferência de identidade para cada seleção que ela está tratando. No caso da seleção italiana, as fontes têm sido muito bem feitas, as famílias tipográficas têm sido muito bem construídas. Essa não é diferente, ela está um pouco mais condensada e alongada. Lembra um pouco também fazendo alusão ao tipo de tipografia usada no período, embora obviamente no período renascentista você tivesse já um início da prensa, da imprensa, como a gente conhece hoje, dos processos gráficos, e a tipografia ela é usada com as serifas, mas essa coisa de você alongar e trabalhar com uma slab serif, que é o caso aqui, compactando essa informação e conseguindo trabalhar nas proporções. Ainda estou investigando quem foi que desenvolveu essa fonte, se eles desenvolveram internamente ou se contrataram uma foundry. Geralmente eles têm publicizado as construções dessas tipografias. Nesse caso dessa tipografia ainda não saiu nada, mas parece que foi feito
feito internamente, assim como as outras. A maneira também como os itens de comunicação dos torneios foram aplicados na camisa, integrando todos esses elementos mais a padronagem, também foi bem científica, se é que a gente pode dizer assim. Que de um lado você tem aqui nas mangas, além da reprodução do logo da Puma, que geralmente eles fazem na frente e nos ombros, que eu particularmente não gosto disso, mas é um elemento de destaque, de identidade da marca, a maneira que a marca usou para se defender do monopólio das suas duas principais concorrentes, mas eu de verdade acho que é um exagero, acaba poluindo, mas por ser em dourado e até pela proporção ser um pouco menor, ficou ali bastante ok. E aí você tem os elementos aqui de racismo, os pets, que a UEFA sempre usa em relação à alusão a respeito, as campanhas de cunho de conscientização, então uma com relação à questão do racismo, a questão do respeito que está muito presente, e do outro lado você também tem a aplicação do logo do torneio, do logo da Euro 2020, uma vez que esse será o uniforme utilizado na próxima Euro também, por ser a classificatória hoje em dia, conceitualmente, as eliminatórias, tanto na América do Sul quanto na Europa, já são colocadas de uma maneira para serem mais valorizadas, né, os jogos serem mais valorizados como jogos que pertencem ao torneio, então por isso da aplicação do logo já da próxima Euro para o ano que vem, mas todo esse conjunto está muito bem encaixado, como eu salientei várias vezes, e não está deixando poluído e nem muito brega, algo que foi muito bem pensado, bem construído. Você vê que tem um esforço intelectual de design bem importante ali. Vocês que gostam dos termos que eu utilizo aqui, esse tipo de aplicação que a Puma faz do seu logo, tanto na parte frontal quanto utilizando outras áreas da camisa, é para criar o brand awareness, que é consciência de marca. Eu vou falar um pouco mais sobre isso nos próximos vídeos. Fique ligado. Bom, para finalizar, os demais elementos que compõem o kit, como os calções, meiões e mesmo os uniformes todos de passeio, uniformes de treinamento, de traslado, porque a seleção italiana é sempre muito visada do ponto de vista de moda, de elegância, quando os jogadores estão transitando pelos aeroportos, eles chegando para jogar, já são celebridades, então isso acaba inspirando todo mundo, já tem todo um cuidado na construção de todos os elementos e de toda a disseminação do conceito e a aplicabilidade para os demais produtos que compõem esse kit, que ficou bem completo, viu? Tá muito completo. Você tem agasalho, calça, variações de agasalhos e de calças, variações de camisa polo. Tem umas versões que eu tô mostrando aqui que essa realmente foi um grande desafio. Você conseguir equilibrar vermelho, verde e azul com esses tons bem escuros e de uma maneira que não ficasse parecendo um palhaço, uma maneira que não ficasse feio. É muito difícil você conseguir combinar essa paleta de uma maneira orgânica como eles conseguiram, e com essa gama de tons que eles conseguiram. Realmente um trabalho de altíssimo nível, high fashion. Dá até pra você sair com essa daqui, não dá pra reclamar. A namorada, a mulher, você quer ir naquele lugar mais elegante, dependendo da beca que você colocar, você pode ir até num restaurante mais fino aí que você vai estar, ó, a caráter. Agora as partes polêmicas. Foram perguntarem pro Roberto Mantini, técnico italiano, o que ele achava. É vero que ele é um vecchio, ele não tem muito entendimento, assim, respeitou, achou a camisa bacana, mas ele falou assim, tô mais acostumado a... Contemporizou, né? Saiu pela tangente, tô mais acostumado a ver a Itália jogar de bianco, de azul, mais verde é estranho, eu sou mais um tradicionalista, sou meio old fashion pra esse tipo de novidade, mas eu entendo que é uma necessidade comercial também você como ter um produto, principalmente se a gente parar para pensar em mercados emergentes como o mercado asiático, que consome muito high fashion, principalmente da Itália. Então é importante como brand, como marca italiana difundida para o mundo e com peso tem de carregar a moda, a gastronomia e várias outras coisas, que você tenha essa ousadura, essa ousadia de propor novas maneiras de conceber produtos. E beleza, ele ficou mais por aí, mas obviamente teve muito jornalista braço curto que não estuda, tanto aqui, mas principalmente lá, que não se deu nem o trabalho de pesquisar um pouco mais profundamente o que estava por detrás dessa proposta e só sabe mal dizer, falar mal, enfim, essa coisa retrógrada que a gente está acostumado. Felizmente tem o YouTube, felizmente tem o quarta-feira para dizer e perder tudo de bom que tem nessa malha estrepitosa. Cara, teve uns malucos, velho, nas redes sociais, como idiota tem em todo lugar do mundo, eles estão em moda, né? Tá na moda os idiotas. Teve uns malucos que começaram a falar que a camisa era para atender, tipo, negócio de muçulmano por causa dos ornamentos. Olha isso, olha a ignorância, mesmo na Itália, hein? Vai vendo. Teve uns outros que falaram que foi desprezo total as raízes, que era a influência do islamismo. Teve uns malucos que falaram que que era influência da Greta Thunberg na coisa do clima, de usar tudo verde, velho. Olha essas merda, mano, puta que
pariu. Por isso que eu digo, viva los idiotas. Sem ele o mundo seria fio menos engraçado. Bom, é isso. Espero que você tenha curtido. Estamos de volta. Obviamente, vocês sabem que eu estou tocando um projeto super importante e levando o canal na medida do possível. Algo que eu amo. Mas, se vocês querem que eu faça mais vídeo, é muito simples. Viraliza isso aqui, faz o canal chegar em 1 milhão de inscritos, faz eu ganhar um monte de dinheiro. Aí, beleza, eu só vou fazer YouTube per voz, beleza? É quarta-feira, design esporte de um jeito que ninguém sabe explicar pra vocês até hoje. Não se esqueça de assinar as notificações, deixar seus comentários, compartilhar com esta bagaça para ter mais vídeo. Grazie mille e até a próxima. Arrivederci!